Fala, meus amigos que acompanham o Metanoia Podcast. Graças a Deus a nossa estreia está aí. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que faz parte desse sonho, desse projeto aí. Tenho certeza que o pessoal aqui de São Lourenço e região tá sonhando, tá ansioso com esse dia. E nós também, tá joia? Queiram saber que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tudo ainda está na simplicidade, mas eu convido vocês a encararem esse projeto como algo promissor. Eu tenho certeza que vocês vão ver algo ainda muito melhor a sair daqui. A gente tem muito suco para dar dessas laranjas podres aqui. Mas, pessoal, o episódio número 1, tá joia? Convidadas especialíssimas que nós trouxemos para vocês aqui. Muito pedidas, tá joia? E trazem a cara de São Lourenço. Não só a cara de São Lourenço, mas a cara do cidadão comum. Do cidadão comum que trabalha, o cidadão comum que vai atrás, que busca. E é isso que o povo são-lourenciano quer, né? Exatamente. E é isso que a gente trouxe para vocês, assim como motivação mesmo, que em São Lourenço ainda é possível que as coisas, por mais ruins que estejam, é possível que pessoas boas mostrem aí o seu talento e mostrem o que podem fazer aí, independente do cenário. Certo, Lucas? Exatamente. É prazer, primeiramente, né? Meu nome é Lucas. O Elton ainda não se apresentou, né? Mas é o Elton. E nós estamos aqui hoje para apresentá-las, né, para vocês. Já falou um pouco sobre o que elas têm, né, para oferecer de conteúdo para a gente hoje, mas Raquel e Rayane, gêmeas, filhas do Paulinho da R-Bom, né, hoje em dia tocam a empresa aí com excelência. E se apresentem para a gente, meninas. Podem falar aí, cada uma à vontade. Quem quiser se apresentar primeiro, fica à vontade. Prazer, eu sou Rayane, eu toco atualmente a RR Locações, é a nossa empresa do grupo R-Bom, mas na parte de locação de materiais para evento. Sou mãe de um menininho de 4 anos e meio, esposa, e tentando conciliar o empreendedorismo, a maternidade, o casamento e tudo que tem direito. Que legal. Raquel? E eu sou a Raquel, sou mãe da Antônia, de 7 anos, e sou empresária também. Tô tentando, né, tô continuando aí o que meu pai deixou. E hoje, atualmente, eu toco a R-Bom Loja. Legal, legal. Gente, antes da gente, de fato, aprofundar aí, a gente conversar aqui, porque o objetivo nosso, acredito que vocês já entenderam a nossa iniciativa, o nosso objetivo aqui, que é proporcionar uma roda de conversa, onde descontraidamente, na informalidade, a gente extrai o máximo de conteúdo possível. Mas antes disso, eu queria ler para vocês algumas notícias aqui de São Lourenço região, do nosso canal Potência, do nosso amigo queridão Potência aí, tá joia? Cristiano. Nosso famoso Cristiano aqui. Algumas informações e a gente faz o compromisso com vocês, tá joia? Todo podcast, da forma bem rápida e objetiva, a gente vai esclarecer para você aquilo que está acontecendo, né? Com conteúdo isento, com conteúdo de fato que interessa para nós aqui no que se refere à informação. Tá joia? Você pode conferir isso aqui lá no canal Potência, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você consegue conferir e aprofundar melhor nessas informações. E no site, né? Principalmente no site do canal Potência. Olha só, a Câmara de São Lourenço aprova a prorrogação dos mandatos dos diretores da rede municipal. Confere lá mais informações sobre a prorrogação dos mandatos dos diretores. Olha só, também no canal Potência você consegue conferir o estado de saúde do prefeito Walter Lessa, tá bom? Que infelizmente aí está tendo alguma complicação pós-cirúrgica. Você pode conferir melhor tudo isso no canal Potência. Resultado do processo seletivo, tá joia? Da Prefeitura Municipal de São Lourenço, você também consegue conferir lá. E também a entrevista, esclarece em uma entrevista a secretária Patrícia Lessa sobre o transporte coletivo em São Lourenço, tá bem? Isso aí é importantíssimo para o pessoal estar de olho, né? Legal o pessoal acompanhar, muito legal. E a gente faz compromisso com vocês, todos os dias, as principais notícias aqui que vão estar no tópicos aqui, as mais acessadas, anterior à nossa entrevista, elas vão ser lidas aqui, principalmente os títulos, para que você confira lá. Mas enfim, Lucas, vamos que interessa? Vamos coisa que boa? interessa. Essas meninas têm muito para falar, muito né, para falar. Pode começar questionando essas moças aí sobre o primeiro tema. Assim, as pessoas de São Lourenço que estão assistindo a gente, cara, graças a Deus, elas são pessoas que gostam muito da cidade, gostam de ter referências próximas, né? E muitas pessoas que estão assistindo viram vocês crescer, né? Sabem minimamente a história. Talvez eu falo porque minha avó, quando eu comentei que a gente ia entrevistar vocês, ela falou assim, eu conheço as desde criancinha, enfim. Muitas pessoas conhecem vocês.
mas são poucas as que conhecem as nuances da história, né? Aqueles detalhezinhos que fazem toda a diferença, principalmente quando a gente vai proporcionar uma conversa dessa. Eu queria que vocês falassem para nós, e aí, como tudo começou? Qual é a história de vocês? De onde vocês vieram? Quem é Rayane e Raquel? Não é uma dupla sertaneja. Bom, a Rayane e Raquel é atual, né? Nós somos as gêmeas da R-Bom ou as gêmeas do Paulinho. Isso. Rayane e Raquel é uma identidade ainda que a gente está buscando, né? A gente começou a contar da... Que confusão. Da história, Fala da gente mesmo, né? A gente veio de uma família. Sim. Não, é só que fiquei na dúvida, a gente já ia pra história, porque ali tá a apresentação, a gente falou, aí a próxima é história, eu falei agora. Né? A gente veio de uma família daqui de São Lourenço, meu pai, nosso pai e nossa mãe são empresários na cidade, né, desde bastante tempo, mas os dois começaram, assim, em ramos totalmente diferentes, né? Começaram a trabalhar muito cedo, são duas famílias muito pobres. Sim. E começaram a buscar muito cedo as coisas, né? Pra casa, ajudar em casa. Meu pai, principalmente, começou a trabalhar com 9 anos de idade. Foi um cara que, assim, não teve estudo nenhum. Ele contava pra gente que ele repetiu 7 vezes a primeira série. E na 7ª vez que ele estava repetindo, a diretora da escola chamou ele para conversar e falou: não, desiste, não vai dar, vai trabalhar. E aí ele realmente largou mão e foi trabalhar, só trabalhar, né? Desistiu de estudar. Sim. Minha mãe já é uma mulher mais assim, estudou mais, trabalha desde muito cedo, mas estudou mais. E os dois se conheceram novos, né? E aí eles tiveram meu irmão mais velho, meu irmão do meio e depois nós duas. E minha mãe sempre, desde cedo, começou a trabalhar com ele, com meu pai. Ele já trabalhava muito, mas começou a trabalhar na barraca. E minha mãe, quando saiu da escola, ela foi fazer um curso técnico de contabilidade. Sim. E aí, nesse curso técnico, ela aprendeu sobre contabilidade e os dois uniram o útil ao agradável. Assim, meu pai já contava com a parceria da minha mãe, né? Ele só namorava e minha mãe já acompanhava ele nas barracas, que ele já trabalhava. E aí, conforme foi acontecendo tudo, né? Os dois casaram, tiveram meu irmão mais velho. Ela começou a atuar na parte contábil mesmo. E aí ela ia ajudar ele direto e cuidava dessa parte. Ela era a menina mais inteligente da sala dela. Então, assim, ela só aprofundou e procurou, estudou, e ela, até hoje, ela sempre foi e é a cabeça lá das nossas empresas. Ela é muito inteligente, muito dedicada. Você vê, meu pai não seria nada, assim, sem ela, sabe? Porque Paulinho, ela foi uma mulher simples, que levantou. Né? Assim, né? Com dificuldade nos estudos, e ela é o Yin Yang, né, cara? Você vê, cara, que não tem nada a ver. A pessoa inteligente talvez não busque Isso aí é muito a outra interessante. pessoa inteligente, né? Isso aí que elas falaram é muito interessante, né? Que, assim, tem ali o mito, né? O Paulinho da R-Bom, o homem que construiu tudo. E que legal tem ela também, por que trás, também né? tem uma mulher por trás. Mas geralmente né? é assim, né, cara? É. Geralmente, sempre atrás de um homem de sucesso tem uma Com mulher envolvida, certeza. cara. E Tem minha uma mulher mãe, que e meu pai sempre reconheceu isso, sabe? Olha só, Assim, legal. as pessoas não viam, né? Sim. Minha mãe nunca foi de aparecer muito. Sim. Mas ela era a cabeça, é ainda. Sim. Ela ajuda a gente até hoje. Meu pai falava, e eu sigo muito com isso, assim, eu prestava muita atenção quando ele falava isso, e até hoje eu sigo com esse pensamento. A mulher, quando ela quer ajudar o homem, ela consegue levar o homem aonde ele quer chegar, né? Sim. Onde os dois querem chegar, dizendo Sim. atualmente, né? Que a gente não pode nem usar muito isso do o homem quer chegar. Então, assim, onde os dois querem chegar. Mas quando a mulher quer prejudicar, quer afundar, ela também consegue. Sim. E minha mãe foi, assim, uma mulher que ela ajudou, ela incentivou, ela fez a base, ela conseguiu ser a parceira dele para eles chegarem onde eles chegaram, construir tudo que eles construíram. Sim. Então, assim, a mulher tem uma importância muito grande, né? Claro. E a minha mãe foi uma mulher muito importante em tudo que os dois conquistaram juntos, que acaba que às vezes ele leva mais o nome, né? O Paulinho da R-Bom, mas assim, ela tá ali nos bastidores, na parte mais difícil, né? Sim. Sempre esteve. Fora o cuidado com os filhos, né? Qual que é o nome? Rosana. Rosana. A gente tem uma Rosana aqui também, né? Ó. Mandou... que tá nos bastidores, mas é fundamental. Ele não tá... Ele vai ficar bravo na hora que for editar esse vídeo. Eu não tô entendendo também. Mas assim,
muito legal, né? Muito interessante o fato de como os dois somados chegaram onde chegaram. Mas para chegar lá, teve toda uma história, uma trajetória, né? Algo que a gente gostaria de saber. E na infância, né? Rayane e Raquel, como é que foi a infância com Rosana, né? E Paulinho da R-Bom? Como é que foi isso? Minha mãe, acho que foi a primeira pessoa, assim, que ensinou a gente a admirar meu pai. Acho que a gente... ele trabalhava muito, ela também, mas, assim, ela fez a gente enxergar aquilo como um futuro pra gente, né? Ela foi peça fundamental, porque tem filho que não aceita o pai trabalhar, a mãe trabalhar, né? Acha que tá se ausentando e tudo. Sim. Só que minha mãe nunca deixou, assim, a gente pensar dessa forma. Meu pai estava presente quando ele precisava, na nossa educação. Sim. Mas a gente tinha uma base muito forte, que era ela, né? Nossa, ela educou muito bem a gente, assim. E ele só precisava... Ele só precisava... da última palavra, sabe? Então a gente cresceu assim, respeitando muito ele, respeitando o fato dele trabalhar muito e ela também ter que estar com ele, porque hoje em dia é difícil a criança, eu vejo pela minha filha, é difícil a criança aceitar que você tem que trabalhar. Então, assim, a gente sempre aceitou. Eles pedem a presença, né? As crianças hoje pedem a presença. A gente nunca questionou meu pai. Assim, não que a gente se lembre, né, Rayane? Não, pelo contrário, a gente queria estar junto, né? A gente queria estar junto. E a gente estava junto. A gente cresceu ali. A gente nasceu em julho. Eu falo de mim e da Rayane, mas temos nossos irmãos também, que também cresceram ali. Mas nascemos em julho, dia 2, assim, não prematuras, mas a gente nasceu um pouco antes da hora. E aí, logo, não demoramos até a alta, só que a festa de agosto, antigamente, assim, começava dia 28 de julho, não era dia 1º de agosto, tinha montagem por trás. E a gente tava isso ali. Que eu acho importante vocês tocarem. Desculpa te cortar, não, pode... mas porque Paulinho e Festa de Agosto sempre andou junto pra fazer sobrenome, né? Sobrenome. Cara, Festa de Agosto, vulgo Paulinho, entendeu? Então, nem sempre vocês falam assim. E vocês na Festa de Agosto, né? Paulinho, R-Bom, tal, mas as meninas, crianças, Festa de Agosto, Paulinho e... Nossa, a gente tem muita história. Tem muita história. Então, a gente nasceu ali. Até você estava falando, né? Fala do cestinho. Porque assim, a Raquel estava contando que a gente nasceu em julho e logo começou a festa de agosto, né? Então, assim, a gente saiu logo do hospital, mesmo sendo considerados um pouco prematuras, porque não nascemos com 9 meses completos, mas super saudáveis, então tudo ok. E aí a festa de agosto começava e minha mãe era quem trabalhava no caixa da barraca. Minha mãe sempre trabalhou no caixa da barraca. Então, assim, ela tinha que ficar ali. Minha mãe não teve como não ir. Quem meu pai ia colocar no lugar, né? Então, eles levaram a gente. Meu avô, pai do meu pai, produziu... Aquele friozinho de agosto. Ele fazia aquelas cestas, né, de palha e tal. Então, assim, ele produziu uma grande, né, considerada mais ou menos grande. E aí, ele colocou a gente nessa cestinha e eles penduraram a gente nessa cesta na barraca e levou a gente. E aí minha mãe ficava lá. Aí assim, o pessoal conta, minha mãe, meu pai contavam. Meu pai contava, minha mãe conta indo. E o pessoal que viu isso conta, né? Que a gente chorava, assim, eu resmungava e alguém balançava. Então assim, a gente cresceu realmente nas festas, né? Porque assim, e aí meu pai fazia festa de agosto e ele pegava as festas da região, né? Assim foi a história dele. Então, a gente cresceu ali nesse meio. E aí, maiores... Meu pai, na época, trabalhava só com isso, era só com a barraca. E as festas tinham data, né? As exposições, como são hoje, né? Sim. Tem as datas que acontecem. Então, assim, meu pai pegava, assim, a região toda e fazia bastante festa e tudo. E a gente ia sempre ia junto. E a gente começou a crescer... E assim, a gente, além deles não terem com quem deixar, a gente não queria ficar. A gente começou a entender, né? A gente queria ir junto, a gente queria acompanhar. Então, a gente ia e ficava, já maiores, a gente ia pegar latinha. Pegava tampinha de latinha, amassava, juntava em saco para depois vender. Legal. Então, assim, a gente adorava estar ali no meio, né? Quando ia para cidades, assim, que ficava mais tempo, como a festa de agosto, tinha algumas cidades que são, assim, 10 dias de exposição.
E aí meu pai alugava uma casa, a gente ficava e assim ia. Quando ia um pouquinho mais longe, que eram poucos dias, a gente dormia dentro da barraca. Isso. Mas assim, a gente sempre amou, era sempre o máximo. Ele tentava, assim, sempre alugar alguma casa pro nosso conforto. Dá um pouco de conforto, né? Porque não é fácil, Mas é muito tinha difícil. lugar que não dava e a gente passava perrengue junto. E assim, eu acho que meu pai tinha mais trabalho levando a gente do que deixando. Porque a gente queria andar. Criança. Queria ir pra tudo que é lado dos lugares. Sim. Aí lugar longe, não conhece ninguém. Sim. Ele não deixava a gente sozinha. Claro. Aí ia funcionário andar atrás da gente. Assim, o pessoal, assim, amigo, Tirava né? todo mundo, né? Tirava todo mundo pra andar atrás da gente e vigiar. Porque a gente queria andar. A gente queria ficar ali. E assim, aqui em São Lourenço, eu me lembro como se fosse ontem. A gente ficava até 7 horas da manhã. Via o dia clarear. Assim, junto. Sim, E aí trabalhando. o parquinho abria. A gente ficava lá na fila pro parquinho poder abrir antes da hora pra gente poder ir no parquinho. Porque a gente dormia no alto da madrugada, assim. Acabava show, a gente deitava em cima, ficava uma pilha, assim, de cerveja, refrigerante. Sim. Tudo empilhado. A gente colocava colchão Os fardos, em cima. né? Os fardos de refrigerante, meu pai tinha além da barraca o depósito de bebida, né? Era Ficava tudo meio que uns acoplado pallets, ali. assim, e ia colocando. A gente Era levava muito colchonete, alto, né? Aí a gente colocava colchonete e dormia lá super bem. E acordava, via o dia clarear, já voltava, já ia lá fazer o pessoal abrir o parquinho. Então, assim, a gente conheceu muita gente nesse meio. O pessoal adorava a gente sempre gostou, assim, sempre de fazer amizade. Então, Sim. acho que meu pai tinha mais trabalho por causa disso, porque a gente era muito dada. Então, era perigoso. A gente não queria E aí, deixar... A gente queria ficar lá e era perigoso. Então, tinha sempre que alguém ficar vigiando a Quando gente. tinha Mega Cycle, vinham aqueles triciclos. Cara, Nossa, do pessoal dos abutres. Uhum. Nossa, a gente queria andar em todas as motos que tinha, porque assim, o pessoal dos abutres era sempre família, né? Uhum. Então, assim, eles ficaram muito amigos do meu pai. E aí a gente queria estar andando, tinha aquelas coisas do lado, né? E a Nossa, gente legal. insistia. Só que assim, criança é aquilo. Você faz uma vez, a criança fica lá, me leva de novo, tio, me leva de novo, tio, me leva de novo. E a gente era assim, nós éramos as crianças chatas. Tio, me leva de novo, tio, me leva de novo. Nossa. E era o dia inteiro. Então, assim, a gente dava um trabalhão. Divertido. Mas crescemos assim, aprendendo a admirar o trabalho deles, Sim. né? Porque, assim, tinha ausência deles em algumas coisas, porque não dá pra você ter uma rotina só em festas, né? Só em trabalho, quando você tem uma criança. Então, às vezes, tinha vezes que a gente não podia ir. É época de escola, época de prova, então não dava, tinha que ficar. Só um minutinho, vou pedir pra produção trazer o brindezinho, não, né? Os quitutes ali do pessoal da Mais Sabor, pra bem gente, lembrado, pra vocês bem experimentarem. Antes da gente entrar no top, eu quero falar o que, Lucas? Eu quero falar como começou a sorveteria, porque eu sei que o Paulinho era Isso caminhoneiro. é o pessoal que mais sabe. É que a gente tá falando da barraca, né? A história entra aí nesse meio, Isso, né? Exatamente. Olha só, hoje o quitute nosso veio lá da Mais Sabor novamente. Nossa Sabor. parceira aí mandou pra nós aí um pãozinho. Zero carboidrato. Zero Não é carboidrato. low carb, não. É zero carboidrato. Pão Opa, proteico. esse eu É um posso. pãozinho proteico. Pão proteico. Aí, gente, A vocês gente ficam fica à pra vontade. experimentar. Olha só, tá bonito apresentando. É meu sócio. Muito bom, viu? Sei que eu divido o lucro com você dessa empresa extraordinária, milionária nossa, que você nem vai me desmerecer. É, gente, ó, tá uma delícia. Quem quiser experimentar esses pãozinhos, lá na Mais Sabor, é tudo fitness, né? É tudo assim, quem tem problema com intolerância à lactose, o pessoal que não pode, né, com alguns certos produtos, né, que são usados na indústria atual, vocês podem ir lá bem precinho, bem camarada também, viu? Eles são bem acessíveis, né, pro pessoal que tem algum problema ou realmente faz isso por lazer, esporte, né, gosta de cuidar do corpo. Vamos arrumar um cupom de desconto. Vão arrumar um cupom de desconto, né? Boa! As duas gostam também, né? Corridinha. É, bem a cara mesmo. Olha só, Lucas, comidinha gostosa, deliciosa. Mas o pessoal quer saber o seguinte, cara. Como começou a sorveteria, cara? Por que do sorvete? Ó, mas o Paulinho, tem o pessoal da antiga, o pessoal, a gente pode dizer assim, né? O pessoal da antiga sabe que o Paulinho nem sempre foi só mexer com sorvete. O pessoal da antiga sabe que o Paulinho já trabalhou em outros ramos e migrou para sorveteria. Como foi essa transição? E vocês acompanharam isso aí desde a infância, visualmente. Como foi? Por quê? Como aconteceu? Fala pra nós. Sem segredo. Vamos lá, a história é longa, né? Nós somos 4 irmãos, nós 2 gêmeas. E aí a minha mãe tinha meu irmão mais velho já.
quando ele tinha 4 anos, meu irmão do meio nasceu. Quando ele nasceu, meu pai tinha tido um problema na perna. E ele ficou um tempo sem trabalhar. E meu pai trabalhava com a barraca, não era tanto, mas ele trabalhava como caminhoneiro também. Então, assim, ele dividia essas duas profissões. Minha mãe cuidava da gente, né? Aliás, meu irmão mais velho do meio, no caso, porque estava grávida. E aí meu pai adoeceu, ele teve um problema na perna e ficou quase 1 ano de cama. E aí ele teve uma depressão muito forte, porque estava acostumado a trabalhar desde muito cedo, né? E aí ele teve essa depressão muito forte e ficou assim, foi indo só ladeira abaixo, né? A situação foi piorando muito, e aí você já tem 2 crianças e tudo. E aí logo que minha mãe teve meu irmão, não demorou muito, ela engravidou de nós 2. E aí assim, ela demorou algum tempo para descobrir, né? E aí ela descobriu tarde que era uma gravidez gemelar. E aí eles já estavam numa situação bastante difícil. Mas aí nisso meu pai já tinha melhorado. Quando minha mãe engravidou de nós 2, né? Já tinha voltado assim para os trabalhos. Mas a situação foi ficando difícil, porque a gente tá vendo hoje em dia, né? Como é difícil você sustentar uma casa, uma família com criança e tudo. Então não é fácil. Apesar de ter ajuda, né? Muita gente tem ajuda, mas não é fácil. E meu pai era um cara que, assim, ele sempre gostou muito de ajudar, mas o ser ajudado era uma questão, ele gostava de ir lá e fazer, né? Então, nós 2 nascemos, e meu pai trabalhando, sobrevivendo e sustentando a gente. A Raquel teve uma meningite, com 9 meses, e o Rafael tinha acabado de sair do hospital, teve um problema de saúde também. O que o Rafael teve? Pneumonia. Teve uma pneumonia. E eles, assim, minha mãe ficou totalmente por conta, né, das crianças. E aí tinha meu irmão mais velho, que era um pouquinho maior, ajudava, ela conta até hoje, né, que ele ajudava, fazia tudo. E ele começou a ir atrás de pessoas que deviam. Então, assim, ele tinha dívidas, tinham pessoas que tinham dívidas com ele, e uma certa pessoa pagou uma dívida que tinha com ele com uma máquina de sorvete velha. E aí ele pegou e falou, não, eu aceito, porque era o que o cara tinha. Uhum. Eu aceito, mas eu não vou fazer sorvete, né? Não tem nada a ver, né? E é engraçado que, assim, minha mãe vendeu o sorvete quando ela era mais nova, adolescente, assim. Meu pai já tinha trabalhado com isso também. Minha mãe fazia sorvete, só que assim, era bem artesanal mesmo. Era... assim, poucos sabores, não era uma fábrica. Ela vendia, assim, na rua. Minha mãe vendeu muita coisa. Trabalhava sempre com alguma coisinha. E a gente independente da opinião de cada um, mas eu já acredito que então Deus já estava preparando, já tinha um projetinho para vocês, né? Com certeza. A gente acredita Deus nisso também. Hoje a gente tem certeza mais ainda. Colocando no caminho, Né, Deus, o que é então, né? Porque assim, a gente... Essa história que a gente conta pra vocês da barraca, que a gente ia dormir e andar com eles, a sorveteria já existia. Sim. A gente andava junto nas barracas, mas a sorveteria já tinha, porque foi de quando a gente era novinha. Que a gente vai contar. Firmou mesmo, a gente tinha uns 4 anos, né? Na época, assim, que meu pai abriu loja, abriu uma sorveteria, a primeira sorveteria, né? A gente tinha mais ou menos uns 4 anos. Ele começou a viver do sorvete. Foi com a gente com uns 4 anos. Mas continuando a história, aí ele passou essa máquina para uma pessoa, um amigo dele, e falou, olha, eu recebi uma dívida com essa máquina, mas eu não vou fazer sorvete, eu preciso do dinheiro, tô passando necessidade, tá acontecendo isso, aquilo em casa. E aí ele passou para esse amigo. E aí ele tentou, não deu certo. Ele falou, não, essa máquina não vai dar em nada, não dá certo, isso aí não é pra mim. Aí ele foi, pegou de volta, passou para outra pessoa, e aí tentando, né? Até que essa pessoa devolveu, aí ele embirrou, meu pai era muito assim. Tudo assim, não, então eu vou fazer. Aí ele foi, começou a fazer sorvete. Ele e minha mãe começaram a fazer. Sorvete picolé, né? Sim. A primeira máquina, na verdade, foi de picolé. Sim. Aí depois veio sorvete. E aí eles começaram a fazer e foi indo. Aí eu lembro que a gente tinha um telefone fixo em casa, que assim, eles começaram a vender sorvete pros pontos. Tinha um barzinho, tinha uma mercearia, eles vendiam esse sorvete que era produzido, né? Tinha que vender pra algum lugar, né? E era assim, eles não tinham uma loja. E aí o pessoal comprava, aí eu lembro direitinho, era aquele telefone
que você tinha que colocar o dedo e rodar tudo, sabe? Sim. Aí a gente amava aquele telefone. E minha mãe, coitada, ficava o dia inteiro naquele telefone, porque tocava muito. Começou, assim, a crescer mesmo o negócio, né? Foi indo ao longo, assim, dos anos e só cresceu cada vez mais. Mas eu lembro que a gente dava um trabalhão, porque aí ela, voltando ainda na minha mãe, como que ela foi guerreira. Porque eu vejo hoje em dia, eu tentando atender as pessoas com o meu filho junto, ele atende meu celular, eu tô digitando mensagem, ele pega o celular, o que você tá fazendo? Deixa eu tirar uma foto. Então, assim, antes não tinha celular, né? Mas a gente pentelhava no telefone fixo, né? Então, coitada, deve ter ralado muito. Hoje a gente dá esse valor, né? A gente sabe como é que é. Mas aí foi indo, eles decidiram abrir um lugar, colocar, porque isso era em casa, né? A nossa casa era grande na época. Então, assim, foi feito lá uma produção, assim, tudo improvisado, né? E aí eles abriram um ponto na estação mesmo, só que mais lá pra trás. Meu pai teve um sócio, né, durante muitos anos. E aí eles faziam sorvete, faziam picolé, começou com um carrinho, e aí começou tudo. Aí quando a gente tinha 6 anos a gente se mudou, quase 6. 7, acho. Não, acho que a gente tinha 6. Vamos gerar divisão na família. Gênia, gente. Minha memória é fraca. Minha memória É igual é eu com o meu irmão. Meu irmão é assim, a gente fala, não, é 6, 7, 6, 6. Quando vê, pá! Tem carro, nossa! Mas assim, daí é aquilo, né? Por trás de tudo vão acontecendo muitas coisas, né? Uhum. E aí assim, meu pai trabalhava muito, de muitas coisas, continuou com barraca, continuou fazendo puxando uma carga ou outra, continuou com sorveteria, minha mãe ali ajudando, e aí foi indo, minha mãe vendia roupa, ela ia em São Paulo buscar roupa, e aí só depois que ela foi parar, né, então assim, ela tinha também o trabalho dela. Sim. Eu lembro que a gente era pequenininha, né, a mãe ia em São Paulo comprar roupa, e aí numa certa vez que minha mãe foi, ela foi assaltada, tomou um murro no nariz, que quebrou o nariz dela e tal. E aí depois disso meu pai já teve não vou deixar mais ir, então já foi ficando mais difícil, aí ela foi ficando mais só nessa outra profissão, né? E aí foi indo, meu pai foi construindo as coisas, e aí ele construiu o prédio que é a sorveteria hoje. A gente se mudou pra lá, e meu pai abriu a loja grande, né? Que assim, até hoje causa espanto, porque é um restaurante, ninguém acredita que é sorveteria, né? Sim. Você não vê muitas sorveterias grandes. Supermercado, né? Maior que muito supermercado. E aí, assim, meu pai sempre gostou de coisas grandes, de cômodos grandes. Uhum. Ele construiu o nosso apartamento, por exemplo, com uma cozinha enorme, uma sala enorme, um quarto grande. Então, assim, você sabe que hoje em dia todo mundo consegue otimizar e fazer um monte para alugar. Meu pai, não, ele quis construir tudo grande. Então, assim, ele construiu a loja grandona, né? E ali era um casarão na época. Aí demoliu, arrumou tudo, ele construiu o prédio, abriu a loja. Só que nessa época a sorveteria ainda era lá atrás, era na estação mesmo, mas era lá atrás. E veio a enchente de 2000. E aí ele perdeu tudo. Ele já tinha alguns maquinários, né? Porque assim, a água entra, né? Não dá tempo de tirar. E eu lembro assim dele ir andar de barco pra ver como estava a situação, tentar tirar alguma coisa. Porque assim, a enchente de 2000 foi um marco, né, na nossa cidade. A gente era pequena, a gente lembra pouco, mas muita gente perdeu muita coisa, né? Sim. Só que assim, até hoje você vê, avisou que ia ser assim. Hoje a gente tem uma previsão mais ou menos, antes não tinha essa previsão, né, tão certeira de que vai subir a água tanto tempo, antes não tinha isso. Então, assim, não deu tempo de recuperar nada. Ele perdeu tudo. Tinha um sócio dele e aí eles perderam, né? Caramba. Até depois de uns anos, né, de 2000, a gente já grande, já morando lá, muitos anos, o pessoal da Defesa Civil avisava, vai encher. E a gente media com um pauzinho ali na rua do lado, porque ali... A fábrica era ali, né? Então a gente tinha esse cuidado. Onde é o salão da sorveteria era a fábrica. Recentemente que a gente tem uma fábrica grande. Então, a gente media com um pauzinho na rua ao lado, onde entra ali pro Water Club. Nem tinha aquela rua, aquela passagem. Então, a gente mede por ali. Até hoje é assim. Pelo campo ali do Miramar. E aí, o que meu pai fazia? Ele subia os freezers e tirava o açúcar, que era o que ficava lá embaixo. Sim. E meu pai era muito assim, pé no chão. Tanto que ele perdeu o maquinário em 2000...
mas ele não foi uma coisa assim que prejudicou tanto ele, a ponto dele quebrar. Porque meu pai não vivia de aluguel. Ele não gostava de ter nada dos outros, sabe? Ele comprava. Por mais que ele se apertasse, ele comprava. Então ele fazia se ele pudesse comprar. Se ele pudesse comprar. Era muito assim. Hoje, né, antigamente não tinha cartão, essas coisas, mas assim, antigamente o pessoal trabalhava com cheque, comprava de boca, meu pai não. Ele gostava de ter as coisas dele. Então assim, por mais que demorasse mais, tudo que a gente tem hoje, a gente não vive de aluguel, né? Meu pai era assim, ele não gostava de pagar aluguel, ele gostava do lugar ser dele. O lugar. E aí, o que ele fazia quando enchia depois? A gente media, ele subia os mais importantes e a gente ia com o pessoal, a nossa equipe, né, a galera de caminhão, tirar móveis, as coisas do pessoal da beira do rio. Porque ele primeiro ajudava o pessoal. Ele não então, tirava o maquinário dele, que era o mais pesado, exigia mais tempo. A gente então, ia ficar muito tempo tirando. Ele ia ajudar os outros. Primeiro tirava rápido, assim, carrinho, açúcar, o que era assim que podia estragar, subia freezer e ia ajudar o pessoal, porque na loja não pegava, até depois, né? Depois da Cintiante 2000. Porque aí, só pra continuar, a gente tem essa mania, né? A gente emenda uma coisa na outra, vai colocando, depois não volta. Vamos só terminar essa. E aí ele se recuperou, porque com certeza fazia uma reserva, né? Eu lembro dele falar, no ano passado, antes dele falecer, eu fui expor uma situação pra ele e ele falou pra mim, vocês têm que fazer reserva. Vocês têm que ter reserva. Então, assim, ele com certeza tinha uma reserva. E aí ele conseguiu se reerguer e abriu tinha a loja ali, abriu a loja na sorveteria, né? Onde é atualmente até hoje. E depois dessa enchente, mesmo tendo perdido tudo, então assim, ele conseguiu se recuperar, dar a volta por cima, recuperou tudo e continuou fazendo. Sim. E aí, assim, ele foi e ficou. Eu me lembro que a gente tinha 13 anos quando a mãe ele falou pra mãe que ia ser a última, né, dele. Foi. Eu lembro que ele chegou em casa um dia e falou, porque até então ele conciliava, né? E nós íamos juntos, como a gente estava falando pra vocês no início, ser barraqueiro e ter a loja. Sim. Então, ele foi conciliando. Quando a gente fez 13 anos, eu lembro perfeitamente que ele chegou em casa um dia, pós-festa de agosto, porque assim, quem trabalha na festa de agosto sabe disso, a festa de agosto começa muito antes, né? Sim. Meu pai passou a comprar ponto. Então assim, ele vendia os pontos. Ele não só montava a barraca dele, ele vendia os pontos. Então assim, ele evoluiu nisso. Ele vendia as bebidas, vendia os pontos. E então assim, começava muito antes, porque o pessoal tinha que marcar ponto. Tinha licitação, a licitação tinha que acontecer, né? Ele participava, era sempre ele. Porque assim, ao contrário do que muita gente pensa, o pessoal fala que é comprado, que é ganho, né? Ganhou. Não, ele comprava. Então assim, ele sempre comprou tudo que ele fazia, né? Licitação tem um valor. Sim. As pessoas acham que não, né? Até vocês estavam dando a notícia do negócio de ônibus, a licitação tem um valor. Tem valor. Não é grátis, ninguém ganha, né? Sim. Não é por política, não é por ajudinha, é comprar. Preço. Então, assim, Ele comprava e vendia para as pessoas, porque ele tinha que recuperar, né, o dinheiro. Sim. E aí montava as barracas. E aí eu lembro ele chegou numa pós-festa de agosto. Tinha acabado a festa já, mas começava muito antes e acabava muito depois. Aí a desmontagem demorava um pouco mais. E sempre foi assim. Era festa de agosto e tinha a festa de Virgínia. A festa de Virgínia também é bastante tempo, são uns 10 dias mais ou menos. E aí ele saía da festa de agosto e ia pra Virgínia. E essa coisa de encaixar uma na outra era muito corrido, era muito trabalhoso, porque assim, você vende aí de uns 15 dias sem dormir e você já tem que ir pra outra festa. Então assim, era a época mais difícil, né? Mais pauleira, assim, de trabalho, de perrengue. E aí a minha mãe já não aguentava mais. Ela falava, não, eu não quero mais ir, eu não vou mais. Todo ano ele falava que não ia pegar, e ele pegava. E aí ele já tinha o pessoal que trabalhava para ele com outras barracas, né? Ele já podia nomear as pessoas que iam montar as barracas, ele não precisava mais ir, mas ele não conseguia, né? Aí ele chegou na minha mãe e falou, essa é a última festa que nós vamos fazer. E depois dessa festa de Virgínia, nós vamos para Barretos. E era o último final de semana de Barretos. Minha mãe tinha um sonho de ir para Barretos. Nossa. E a gente também, né? Aí ele chegou em casa dizendo isso, anunciando que a gente ia para Virgínia e que depois de Virgínia a gente ia para Barretos. E ele nunca mais ia pegar nenhuma festa. E assim foi. A minha mãe fez essa última festa com ele.
E depois nós fomos para Barretos. Aí no ano seguinte ele já não pegou mais. Então assim, ele passou a passar para as outras pessoas. Já era dele ainda? Era vagas, dele, mas ele não ia mais. Ele continuava por trás, mas ele não ia mais como era antes, né? Sim. Ficar assim, nesse batidão. Porque ele tinha o depósito, né, de bebida. Então o depósito era só dele. Entendi. E aí o pessoal, que é o pessoal nosso mesmo, Sim. ficava nas barracas de lanche, tinha duas. E o Magno, que ficava na barraca de crepe, churros. Antigamente era Tinha só de churros. caipifruta também. É, tinha de caipifruta, tinha vários. Aí ele avisou a gente que ele não ia mesmo mais fazer. Gente, parecia que tinha morrido alguém lá em casa. Porque assim, a gente nasceu ali. Depois, né? Era muito sem sentido. E ele, assim, ensaiou pra contar pra gente. Ele sentou pra contar. Ele não precisava fazer isso, porque não era o nosso ganha-pão, era o dele. E a gente, assim, quem via, pensava que a gente tava sofrendo, tipo, conselho tutelar, que a gente ficava andando atrás deles, eles achavam que a gente tava sofrendo. E não, a gente amava estar ali. Entendi. Então eu acho que a gente sofreu mais que ele. Caramba. Ele sentiu bastante também, porque logo após isso, ele parou de pegar, né, mesmo a festa. Então ele não tinha mais depósito. Ele foi sentindo bastante. Sim. Ele não estava tão presente ali. Então, assim, foi puxado, Uma coisa sabe? que a própria pessoa criou, né? Mais difícil ir soltando. Gente, antes da gente continuar, né? A gente tem que falar também, né? Do Sr. Babes, que deu pra gente é aí mesmo. uma pizza também pra gente comer Traz aqui a hoje. pizza pra nós. Traz a as meninas pizza pra gostaram. nós aí. Hoje vamos- as meninas vão comer bem. Vamos comer bem. Ai, gente. Mandaram A gente pizza aí. come o fit, come pizza. Come esse pizza aqui, é você- bom, por isso que eu achei que vocês foram estreia. É o Agora dia. a gente fica à vontade aqui, né? Vocês verem aqui em São Lourenço, olha como que é legal, né? A gente falar de empresas assim como as suas, né? Que surgiram em São Lourenço e cresceram em São Lourenço. Eles agora têm um aplicativo deles próprios, né? Não é o iRango, não é o iFood, não é nada. O próprio Sr. Babes, né? Que é o nome do aplicativo. O Sr. Babes agora tem um aplicativo para vocês poderem pedir comida em casa. Muito bacana. Tem cupom de desconto, E quem tem pede. cupom de desconto É para quem verdade. pede. Bem legal, uma coisa Deixa eu apresentar própria, a né? pizza pro pessoal. Eles têm esfirra também, né? Tem esfirra, tem lanche, petisco. cerveja gelada, um monte. A coquinha também. Aí, pessoal. Lembrando que esse programa, né? Lembrando que esse programa é um oferecimento, né, do Babes Lanches, que Exatamente. é o nosso parceiro principal. Aqui, Gente, vamos dar continuidade, ó. Não repetição. Não, tem uma. Deixa eu tirar para os meninos. Claro. Se não quiser, pode deixar por lá aí, vai piscando. Deixa eu chegar pro ladinho aqui que eu não tenho Isso. de comer nem meu bolinho. Então aqui a gente quer que vocês comam muito bem pra vocês voltarem depois. Aqui, ó, pega essa. Aqui serve pra isso ali. Você quer deixar ali? Eu vou deixar também. A gente, a hora que eu não estiver falando, eu vou comendo e você faz a mesma coisa. Obrigada. A gente vai falar bastante também. Deixa eu deixar aqui. Perfeito. Já foi um excelente garçom, né, Elton? Fala a verdade. Vou contar aqui, porque eu não sou entrevistado, né? Entendi. Eu tenho uma história, velho. Olha aqui, eu vou pra gente, tá? Vai lá, fica à Fica à vontade. Eu continuo falando? Espera, Pode, tá? pode, vamos ficar, vamos conversar. Mas aí nessa época, né, que meu pai se despediu mesmo das festas, ele não deixava de ir, ele continuou comprando a festa e montando o depósito dele, mas ele não ficava mais como era antes, que a gente tinha que ir, ele coordenava a barraca, mas assim, ele não conseguia deixar, né? Então assim, chegava alguém, um cliente antigo e falava: "Ah, Paulinho, eu quero comer o seu pão com pernil", ele ia pra chapa. Então, assim, ele teve muito disso ainda, né? Ele continuou aí muitos anos nessa, pelo menos aí uns 10 anos nessa aí de vai pra chapa, até ele mesmo desacostumar, né? Porque a gente tinha 13, então até uns 23 ele fazia. Ele fazia ainda, de vez em quando ele ainda ia pra chapa. Olha só, você contando essa história, eu lembro muito do... isso é bíblico, né? E tem todo um contexto assim que propicia a gente favorecer isso. Mas o seu pai, ele nunca foi o cara que focou numa coisa só, né, cara? Não. Ele sempre quis ter garantido o sustento da família, sempre fez várias... Eu sou bastante incomodado com isso. Às vezes eu tenho que até focar, a Jéssica sabe disso, porque às vezes eu quero mexer com muita coisa, muito projeto, às vezes não consigo, mas é a preocupação do homem de família querer que nunca falte algo, né? Sempre tem da onde tirar, da onde suprir, o que fazer. E a gente vê assim, tem o pão do pernil do Paulinho,
tem a barraca de bebidas do Paulinho, tem a sorvete do Paulinho, tem as barracas do Paulinho. O Paulinho, ele nunca foi uma pessoa de um nicho só, né? E tudo que ele faz, ele se destacou. Eu acho que uma das características, vocês com certeza vão confirmar isso, era tudo que ele queria fazer. Ele tentava fazer com excelência, né, cara? Até hoje, eu não vi um serviço que ele prestou aqui para São Lourenço que ele não se destacou no meio dos ele outros. era um cara que ele não aceitava, assim, o pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir nisso. Você tá dando o que você pode, ou você tá dando o seu máximo. Então, assim, ele sempre foi isso. É que hoje em dia a gente vê muito essas frases prontas, né? Sim. Mas ele tinha isso, ele carregava isso na história dele, né? O pai era um cara que ele só dava o melhor dele. Sim. Só o melhor. Se não fosse o melhor, ele nem fazia. Se ele não pudesse, né, dar o melhor, ele nem fazia. Então, assim, ele era um cara que... Fora da curva. Ele era um cara fora da curva. E, assim, realmente, os homens de família, né, vem isso no sangue, né? Principalmente quando a gente vem e vai vendo os pais da gente fazerem. Sim. A gente vai vendo o exemplo, né? A gente cresce com isso. Só que, assim, meu pai era um cara muito assim. Então, assim, meu pai não tinha aquela ambição. Eu vou ganhar dinheiro, Sim. Eu vou fazer isso. Eu falo que a gente vem muito... Hoje em dia, se pergunta muito, né? Sobre sonho. Qual que é seu sonho? Onde você quer chegar? Então, assim, eu sei que meu pai era um cara que ele não vinha com isso. Ele não tinha um caminho e ele ia chegar lá. Ele não tinha, assim, falava assim, eu tenho um sonho. Isso pra ele, eu lembro que ele falava assim, tudo que era bobeira pra ele falava, bobícia. Então, assim, legal. Tudo era bobícia, sabe? Então, se você perguntasse pro meu pai qual era o sonho dele, ele falava, isso é bobícia. Ele era trabalho duro, era mão na massa, era trabalhar depois e trabalhar. Do trabalho. Ele não, a gente falava, quando meu pai adoeceu, a gente tentou vários caminhos, né, para poder deixar ele um pouco mais feliz, menos desanimado, porque ele ficou muito desanimado, muito baqueado. Claro, o cara só aprendeu a trabalhar. Então, assim, falavam, agora é hora de viajar, agora é hora de fazer aquilo. Ele viajava só de mau humor. Então, assim, ele não aproveitava. Não era isso que ele gostava. Ele gostava de trabalhar. A gente fala hoje em dia que isso é necessário para nossa geração. Para ele não era. Ele não queria, sabe, falar assim, nossa, agora eu tenho que aproveitar. Não, meu pai nunca teve um tempo que ele quis aproveitar. Não, ele só queria trabalhar. O prazer dele era trabalhar. Aproveitar era trabalhar. Era assim, fazer era trabalhar. O hobby dele era trabalhar, né? Então, assim, ele não gostava de ouvir uma música, de ir num lugar, ele gostava, assim, de estar com a gente. Tivemos momentos assim, sim. Só que, assim, pra ele não tinha que ser uma rotina, sabe? Toda tal dia da semana a gente vai fazer não sei o quê. Não. Ele gostava de chegar em casa e falar, hoje nós vamos lá no Que Beleza comer churrasco. Ia todo mundo, sabe assim? Pegava todo mundo e ia, tinha gente lá em casa. Hoje nós vamos fazer suan com arroz, sabe? Essas coisas. Então, assim, meu pai era muito simples. Era um cara muito simples. Então, pra ele, a simplicidade era o que ele gostava de fazer de diferente, sabe? De estar comendo uma comida boa, de estar vivendo ali todo mundo junto. Não era essa coisa, a gente tem muito isso hoje, né? O que você busca, o que você almeja. Vê a nobreza disso, né? Às vezes as pessoas julgam muito a questão, não, mas só trabalhava porque só queria dinheiro. Não. E o pior é, às vezes a pessoa não pensa que trabalha olhando a família. A ambição é não deixar faltar nada pra minha família. Sempre foi, pra ele sempre foi isso. E como consequência, a prosperidade veio, né? Pra você ver como que é legal, né, cara? Ele tinha medo, sabe, da gente gastar. Sim. Ele tinha muito medo da gente se acostumar com uma coisa boa. Nossa, ele falava muito pra gente que dinheiro não aceita desaforo. Muito, era a frase dele. A frase da vida dele era essa. Caramba, gostei. Dinheiro não aceita desaforo. Hoje meu irmão fala, sabe? Ele não esquece disso, nosso irmão mais velho. Ele bate bem nessa tecla pra gente nunca esquecer. Porque, assim, é muito difícil você... Eu não sei, né? Graças a Deus a gente nunca passou por isso. Mas meu pai tinha muito medo da gente viver o bom e acabar, sabe? Ele tinha medo dele não estar mais aqui e a gente não conseguir... dar continuidade no que ele ofereceu pra gente. Então, assim, meu pai tinha muito medo. A gente trabalhou desde nova com ele. Assim,
a festa de agosto era a nossa diversão, mas depois de uma certa idade, era mão na massa, era trabalho duro. Então, assim, a gente limpava banheiro se fosse preciso, mesa da sorveteria, servia sorvete, ficava no caixa. A Rayane gostava muito de ficar na balança e meu pai gostava que ela ficasse na balança. E eu ficava no caixa porque sempre gostei muito de conta igual minha mãe. Então, não fui inteligente igual ela, não sou. Mas eu gostava de fazer conta. Não precisava da calculadora. Nossa, meu pai adorava que eu não fizesse conta na calculadora. Porque minha mãe não fazia, então assim, eu fui vendo ela fazer aquilo, eu queria ser igual. E eu fiquei. E eu gostava da balança, porque, né, conversava muito, era um momento de conversar, legal, né? Então, assim, eu chegava, pegava, meu pai era muito assim também. E aí eu acabei ficava mais na balança. Mas sim, a gente limpava a mesa, fazia o que fosse preciso. Você falou, né? chegou a comentar pra gente naquela conversa que a gente teve, que inclusive vocês tentaram até vender picolé no carrinho do Bom, né? A gente deu vendeu problema, de né? tudo que podia. A gente vendeu de tudo que podia. Mas eu quero pegar um copo, porque, coitados, eles vão achar que fiz desfeito da pizza. Jamais. Pode pegar, fica à vontade. Aí eu falei, vai ficar chato. Não. Mas você vê, né, que a consequência da excelência que ele procurou de fazer em tudo é o que resultou, né, no... Que deu certo. É o que deu certo para a prosperidade. Ele não buscava isso, mas ele buscava fazer o bem feito. Ele buscava dar o sustento para vocês. E a consequência de fazer isso bem feito foi essa empresa gigante, o Grupo R-Bom, hoje em dia, que a gente conhece. E algo assim que a gente buscou de conteúdo para trazer pro pessoal de São Lourenço, porque você vê, às vezes, o pessoal tem raiva de quem enriqueceu, né? Fica aquele negócio, nossa, mas só pensou nisso, eu quero viver, eu quero curtir, isso aí é errado. Mas peraí, ele fez aquilo que ele gostava, bem feito, trouxe excelência para aquilo. Empregou pessoas. Eu acho isso... Quantas pessoas dependeram do bom trabalho dele para se manterem com seu sustento, né? Eu acho isso, assim, excepcional, que o pessoal aprenda com o Paulinho da R-Bom, né? Que o pessoal hoje, ouvindo isso, aprenda o quanto... Isso para ele era muito importante, assim, a gente chegou, depois que meu pai adoeceu principalmente, de muitas pessoas falarem, Paulinho, por que você não... Porque ele adoeceu, meu pai teve alguns AVCs, né? E ele precisou passar por uma cirurgia. Ele começou a se recuperar, mas levou um tempo, foi lento. E aí ele teve uma depressão, que ele já não queria mais nem levantar. E aí ele foi, aos poucos, se recuperando. Sim. E nessa época muita gente falava pra ele, quem ia visitá-lo, né? Sim. Por que você não vende tudo? Larga a mão disso, não sei o quê. E assim, ele sempre pensou muito nisso. Quantas famílias eu emprego? Quando veio a pandemia, que a gente precisou mandar metade da equipe embora, que isso? Ele olhava, ele ficou arrasado. E assim, não levou muito tempo. A gente fala muito disso, né? Eu acredito muito nisso. A gente adoece pela cabeça, né? O que a gente pensa, as coisas que a gente vai vivendo. E assim, eu tenho certeza que grande parte da responsabilidade do meu pai ter adoecido muito, ter se entristecido muito, ter deixado a doença tomar conta dele, foi isso. Ele não se conformava em ter que mandar as pessoas embora. Ele pensava, a gente tem. Sim. A gente tem. Você tem que vender, tem um terreno aqui, um imóvel ali, tem um aluguel aqui, outro ali. Mas e as pessoas, e as famílias? Você sabe, esse funcionário, ele dava exemplos. Sabe quantas pessoas ele alimenta? Ele tem a esposa dele, ele tem tantos filhos, tantos netos. Caramba, ele sabe. Ele sabia. Ele sabia de trabalhava para ele. Ele sabia a vida de todo mundo. Meu pai chegou a ter 100 pessoas trabalhando com ele, de saber a vida de cada um. Ele nunca... Quando meu pai faleceu, o pessoal falava pra gente, seu pai foi um pai pra mim. A frase que a gente mais escutou foi essa. Porque assim, meu pai era um pai mesmo, mas a gente não mandou... não despediu funcionários no começo da pandemia. Não, ele falou, nós seguramos muito enquanto tempo. não faltar arroz e feijão na minha mesa, não vai faltar nada de ninguém. A gente segura muito tempo. E aí veio, né, uma ajuda do governo e tudo. Então a gente foi postergando. Ninguém foi embora, assim, com uma mão na frente e outra atrás. Sim. Entendeu? Então, assim, ele não quis. Isso não aconteceu no início. Sim. Porque a gente tentou de todas as maneiras manter. É que realmente, né, saiu do controle. E ele ficou muito chateado com isso. Sim. Porque foi setembro, né? Acabou aquele benefício do governo, agosto, e aí o pessoal voltava em setembro, e a gente teve que dar nossos pulos, fazer empréstimo, aquela coisa toda, para manter o pessoal que ia ficar. Isso na empresa de locação, né? Sim. Porque a locação parou.
A R-Bom ainda... Porque a locação é evento, né? Não foi ninguém embora. A loja, apesar de estar devagar, a loja ainda abria, né? Teve um tempo que precisou fechar. A gente usou todos os recursos, férias, tudo que tinha, a gente aproveitou. Mas a locação, poder... o setor de evento, né? Ele seria o último a voltar. E foi o último a voltar. A gente está ainda caminhando nisso, né? Nessa volta, nesse retorno. É lento mesmo. Mas o setor de evento, ele é o último a voltar, não tem como. E aí a gente mostrou para ele essa realidade. Ai, assim, assado. E aí quando precisou mandar, foi setembro isso, a gente precisou mandar metade da galera embora. Ele ficou, assim, muito baqueado. Daí, ele foi só caindo, até ser internado e acontecer tudo o que aconteceu. Mas assim, ele era isso, sabe? O que movia o meu pai era isso. Quantas famílias ele ajudava, quantas pessoas ele podia ajudar, quantas pessoas ele podia ensinar, e meu pai gostava muito disso. Sabe? Meu pai era uma pessoa muito humilde, mas ele sabia que ele sabia muito. Sim. Então, ele queria passar. Ele não queria te dar comida, ele queria te ensinar a pescar. Te dar o peixe, né? Queria te ensinar a pescar. Então, assim, ele se importou muito em ensinar as pessoas a pescarem, ele ensinou muita gente a pescar. E ele era muito isso. Eu acho que era isso que meu pai almejava. A gente não conversava muito sobre isso, né? O que você almeja? Como eu falei, né? Negócio de sonho. Meu pai tinha essa baboseira, essa bobice. E aí mas era isso, sabe? Hoje eu vejo que era isso. Você pode era isso que ele queria. Vai ficar esse jargão aí na internet. Todo mundo para com essa bobice. Você vai ver que vai ficar isso. Vamos lançar um hashtag. Hashtag bobice. Para de bobice. Ele era assim. Meninas, ele era assim. Já que a gente tá falando disso tudo, né? Eu acho que é o momento propício dessa conversa a gente falar sobre o sorvete, né? E o que é esse tal de Nofolifo aí que vocês fazem? Mas antes delas falarem, né, vamos que todo mundo também saiba que a R-Bom também contribui e está patrocinando o Metanoia Podcast. Não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. É R-Bom, é o Grupo R-Bom. Aí. Grupo R-Bom sendo parceiro aí, ó. Foi falar que apareceu. Com muito prazer. Que legal, cara. Que super projeto. Para, a gente vai ficar metido. Pode ficar. Mas então, Nofolifo que minha esposa adorou, que ela nem sabia a história. Na hora que eu contei pra história que eu vi o vídeo que vocês fizeram, aí que ela virou fã mesmo. Mas e aí, o que é esse Nofolifo? Por que Nofolifo? Qual que é o contexto? O que começou? Da onde veio e pra onde vai? Vamos começar do começo, né? Por favor. Quando meu pai faleceu, a gente tinha noção, talvez não tanta, né? Mas assim, a gente visualizava aquilo olha o tanto que nos foi deixado, né? Sim. Olha tudo que a gente tem, olha tudo que ele construiu, que ele e minha mãe construíram. A gente precisa ter muita sabedoria, muita maturidade e muita paciência para tocar tudo, porque assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, muito é cobrado de nós. Então a gente parou, pensou. Meu pai sempre deu a volta por cima em tudo que ele teve. Então, quando a gente perdeu meu pai, claro que a gente não esperava, apesar de saber da gravidade de tudo que ele teve, de tudo que ele estava tendo, de saber disso pelos boletins médicos e tudo, a gente não tinha noção que ele podia ir embora. Sim. E assim, quando ele de fato foi um choque. Então a gente teve que ter esses momentos para refletir. O que a gente vai fazer agora? O que ele queria que a gente fizesse? Como é que vai ser agora? Só que assim, a gente já estava encaminhado, né? Sim. Ele já tinha ensinado para vocês. Já. E assim, que a gente dá a volta para falar, eu tenho essa mania, mas é importante para entender a história, né? Só que nessa época, cada um já tinha o seu papel, né? Cada um já fazia uma coisa. Meu irmão mais velho já cuidava da fábrica, Raquel já cuidava da loja, eu já estava na empresa de locação, sem ser sócia ainda dele, mas meus irmãos já eram sócios do meu pai e da minha mãe nas empresas que tocavam. Eu só trabalhava com meu pai por ter um filho pequeno e tudo, ainda não era sócia, ainda não tinha tanto tempo na empresa. Mas o tempo que eu tinha, ele já estava me ensinando muitas coisas, né? E sempre fui muito parecida com ele, então assim, acabava querendo colar nele para saber tudo e acabou acontecendo. Então quando a gente perdeu ele, a gente entendeu o papel de cada um. Por onde nós vamos continuar? Não estava totalmente perdido porque a gente já fazia alguma coisa. Então assim, não foi uma surpresa, né?
porque tem gente hoje que pensa que a gente caiu de paraquedas, né? Que só pegou agora, tipo, depois que ele faleceu. Agora. Mas mesmo a gente tendo pego antes, ele tava lá. Ele tava lá. Então, assim, era dele. Ele dava a palavra final, ele que dava direção pra gente. Então, assim, é aquilo ali. Tem uma história, mas não vou me lembrar agora. Que o pai coloca o filho no trem e fala que vai estar no último vagão. Vocês conhecem? Analogia. Então, era assim. Ele colocou a gente no trem, mas ele estava no último vagão, entendeu? Entendi. Então, assim, hoje ele não tá mais. Sim. É difícil, porque a gente trabalha com o objetivo de não deixar acabar, mas com a insegurança, né? Sim. De não conseguir dar conta como ele dava, porque ele tinha a palavra dele final. Então, a gente precisou buscar alguma forma, assim, de conforto. Sim. Então, assim, a gente parava para pensar, e assim até hoje, né? Faz só um ano e um mês que o pai faleceu, vai fazer ainda. E a gente, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, será que ele faria assim? Será que ele gostaria assim? Então, assim, a gente teve esse momento de reflexão, o que a gente vai fazer agora, mas não caindo de paraquedas, porque todo mundo já estava mais ou menos encaminhado no que fazia, já trabalhava na área, a gente não alterou nada, continuamos cada um no seu... que formou o grupo, né? Sim. Que temos a fábrica, a loja e a empresa de locação, que é do Grupo R-Bom. Então, assim, a gente continua e estamos aí na luta, mas sempre pensando, né, no que ele faria, como seria se fosse com ele, por ter ele para dar a última palavra, né? É muito importante quando você vai mexer na coisa de alguém, apesar dele ter feito para nós, é muito importante você saber como essa pessoa faria. Levar em consideração, né? Isso é uma puta de uma consideração. Sim. Não tem... Não se pode fazer uma coisa sem esse tipo de consideração, né? Então, assim, é claro que... E eu falava muito isso pro meu pai. Eu não consigo fazer igual a você, porque você... Pra gente chegar onde a gente chega, pra gente construir tudo que a gente constrói, a gente passa por muitas coisas. Então, assim, meu pai tinha uma bagagem muito grande. Para ele fazer tudo que ele fazia, do jeito que ele fazia, a bagagem dele foi muito grande. Primeiro ele sofreu muito, primeiro ele errou muito, com certeza ele errou muito. É que a gente não fala muito disso, né? Sim. A gente vê só os acertos, é claro, porque para nós o meu pai foi só isso. Foi só sucesso, né? É o que precisa ser lembrado. Por tudo, né, é o que precisa ser lembrado. Mas assim, eu falava muito isso para ele nessa questão de trabalho. Eu falava, pai... eu ainda tenho que errar para eu aprender, não justificando os meus erros, mas sabendo que para eu ter a bagagem, o histórico, todos nós, no caso, né, a gente precisava viver. Tem coisas que só você vivendo você aprende. Então, assim, eu já falava isso para ele e continuo com isso hoje. Nós nunca vamos conseguir fazer igual a ele, mas sempre tentando seguir o caminho que ele seguia. E ainda nessa, meu pai era um cara que, assim, se tinha um patrocínio, se estivesse passando aqui R-Bom e RR, ele já não ia gostar. Ele gostava de ajudar. Ele não gostava de precisar mostrar. Entendi. Então, assim, ele não tinha essa coisa, né? Sim. Só que na história do Nofolifo, assim, ele jamais aceitaria ser homenageado. Ele foi quem criou, quem construiu tudo, mas ele não aceitaria ser homenageado. Entendi. Ele tinha muito disso, sabe? Ele era turrão e tudo. Bruto, rústico e sistemático. Bruto, rústico e sistemático era ele próprio. Só que aí, quando ele faleceu, voltando na história do Nofolifo, que foi a pergunta, que a gente já saiu totalmente da pergunta, como sempre, né? Como habitual. Ele, assim, a gente parou para pensar o que nós poderíamos fazer para que o nome dele, a história dele não morresse. Porque, assim... a Raquel tem a Antônia, que tem 7 anos. Eu tenho o Theo, que tem 4 anos e meio. E pretendo ter mais filhos. E como que eles vão lembrar do meu pai? Tudo, eu falo isso diariamente pro meu filho. E eu tenho certeza que a Raquel fala isso pra filha dela. Eu falo, tudo que você tem, tudo que você pode ter, é porque você teve o seu avô e a sua avó. O seu avô foi assim, a sua avó é assim, eles fazem isso, eles fizeram aquilo. Então, assim, eu mostro pra ele, eu moro num apartamento que meu pai construiu. E eu mostro pra ele, eu falo assim, se tudo que a gente tem aqui, a gente tem, é porque o vovô
quis que a gente tivesse isso. O vovô fez isso pra gente. Então, assim, o local que a gente trabalha foi meu pai quem construiu, a casa que a gente mora foi meu pai quem construiu, tudo que a gente faz tem o dedo dele. Sim. Então, essa história, ela não pode morrer. Ela não pode morrer, ela não pode adormecer, ela não pode perder a importância que ela tem. Porque, assim, você manter a pessoa viva, você mantém. Mas eu percebo que as pessoas, depois que vão embora, você mantém ela viva de alguma forma, mas você não consegue contar tudo. Então, assim, você precisa fazer um caminho para quem está chegando agora. Nossos filhos estão chegando agora. O caminho para eles saberem quem foi o avô deles, que não está mais aqui, é deixando cada vez mais marcas e histórias que se remetam a ele. O Nofolif é uma história do meu pai maravilhosa. E assim, a gente precisava de um conforto também. A gente precisava transformar a saudade. Ressignificar a saudade. A falta dele. Entendi. E a gente não imaginava como. E a gente estava assim... Era muito recente ainda. A gente não sabia o que fazia. Né? A gente queria uma homenagem. A gente pensa em várias formas. Porque assim... várias formas. Isso que a gente tem, que ele deixou e tudo, a gente vai lembrar. Mas só que a gente não conseguia pensar no quê. Sim. E aí é onde entra o Nofolif. A gente, na época, né, inclusive, notícia em primeira mão, a gente tem um projeto de uma reforma, né, para a loja. Sim. E nessa reforma da loja, a gente começou a desenhar algumas coisas que nós faríamos dentro da loja, para que cada pessoa que pise na loja saiba quem construiu aquilo. E dentro da loja vai ser contada essa história. Que legal. Museu, mas um R-Bonso, barra museu. Meu pai tinha um quadro na sorveteria antigamente que estava escrito assim: aqui está a minha família servindo a sua família. E assim, ele amava esse quadro. E o pessoal que ia gostava muito disso, de saber que era uma empresa familiar. Então, assim, a gente quer girar bem em torno disso, sabe? Para as pessoas saberem que é a nossa família e que ele que fez, sabe? A gente queria uma forma, assim, e a gente achava que só seria possível homenagear ele nessa reforma, né? A hora que viesse não sei, o que vai ser? Mas vai vir alguma coisa. A gente tem um projeto, né, acontecendo aí nos bastidores, mas assim, não está pronto, só que assim, a gente vem falando disso, discutindo sobre isso desde sempre. E a gente sabe que dentro da sorveteria vai ser contada de alguma forma a história dele, para que cada pessoa que entre lá saiba quem foi ele, o que aquela empresa tem, por que ela existe. E isso é muito importante, porque a gente vê hoje em dia grandes empresas e você nunca sabe de onde começou, né? Você não sabe o fio da meada. Então, assim, a gente quer colocar ali dentro tudo que tem ali mesmo. Essa carga dessa história e que a gente acha super importante. Só que aí, ele foi muito grande, né? Meu pai foi gigante. Então, assim, pra nós, principalmente, meu pai foi gigante. Então, assim, mas só isso. Aí fica aquela coisa, né? Sim. A gente tem que fazer muita coisa para que a gente continue, assim, homenageando ele e mantendo ele vivo e dando valor em tudo que ele fez, tudo que ele deixou. Então, assim, a gente quer sempre, né, poder mais coisas. E num dia, eu tava lá em casa, as crianças tinham chegado da escola e uma amiga, que é a Paula, do Restaurante Soberano, a gente se tornou amiga dela há um tempo, porque, assim, é uma pessoa sensacional, referência para nós, assim, de empreendedorismo feminino, né? Sim. Que ela abriu um restaurante, não é daqui, e veio, e tá, assim, um sucesso. E a gente acabou se tornando amiga. Por vários motivos, a gente acabou tendo uma amizade com a Paula. E nisso as crianças tinham chegado da escola, as meninas dela estavam na sorveteria. A gente se encontrou, eu chamei ela para subir lá em casa, tomar um café. E aí eu fui passando um café e contando para ela. E nisso, faltava 2 meses. Meu pai fazia aniversário dia 9 de setembro. Sim. E aí faltava 2 meses pra ele fazer aniversário, né? E eu contando pra ela que a gente pretendia fazer isso, eu dizendo pra ela mais ou menos o projeto que a gente tinha de homenagem da reforma e tudo. E conversando sobre isso, eu não me lembro por que nós chegamos nesse assunto. Sim. Agora eu não me lembro. Mas a gente entrou nisso e a Paula falou: vocês não lançam? Eu me lembrei da história mesmo do Nofolif. E aí acho que ela perguntou alguma coisa, como começou a sorveteria e tudo. Sim.
E aí eu contando, resumindo pra ela, né, que tinha que ser coisa rápida, tinha um monte de criança gritando uma do lado da outra, tinha que ser coisa rápida, eu precisava resumir pra ela. Aí eu contei pra ela que meu pai fez tudo que fez, com a ajuda da minha mãe, tudo que começou assim assado, como eu contei pra vocês, mas de uma forma bem resumida, mas que, e nisso eu mencionei que meu pai não tinha estudo. Aí eu entrei nesse assunto. Falei, Paula, era tão engraçado que assim, meu pai, a gente já vendia sorvete pros pontos, né? E ele escrevia, ele vendia cigarro na época e ele cortava o cigarro, vinha, os maços de cigarro vinham embalados naquele, assim, grandão, né? E aí ele rasgava o embalado, cortava rascunho pra gente anotar pedido. Então, assim, os pedidos eram anotados, a comanda nossa, né, era rascunho de papel de cigarro. Caramba. Porque no verso era branco, né? Na parte de dentro era branco. E aí ele anotava ali. Então era assim, 20 uva, 20 milho, 20 não sei o que, 20 aí o balde, ia pro balde, né? Que só tinha o balde na época de napolitano. Quando ele escrevia napolitano, a produção era ali dentro da sorveteria. Então passava o pedido e já passava pra produção. Quando ele escrevia napolitano, ninguém entendia o que estava escrito. Ninguém entendia nada. Aí minha mãe ia, e ele era muito bravo na época, meu pai era muito bravo. Era assim, meu pai tinha um pavio muito curto, né? Trabalhava muito, era tudo corrido. Ele não tinha tempo pra você perguntar pra ele o que estava escrito. Você tinha que saber, você tinha que saber, você tinha que entender. E assim, ele escrevia do jeito dele e você tinha que adivinhar. E aí o napolitano ficou assim, totalmente inviável. Aí um dia minha mãe foi perguntar, eu acho que foi minha mãe mesmo, esse aqui é o quê? Porque assim, qualquer pergunta que você fizesse dessas bobas pra ele, dessas bobícias pra ele era inútil. Então assim, ele né, só produzia. Então ele ficava bolado. Aí ele falou que era napolitano. Só que quando você ia ver, e aí nós desvendamos, né, que era napolitano. Mas quando você ia olhar, parecia que estava escrito no folifo. Sabe, ele escrevia de um jeito... Sério, daí ele não veio escrevia no napolitano, ele escrevia no folifo. Só que ele dizia que ali estava escrito napolitano. Aí eu contei pra ela do no folifo. Aí ela falou, gente, por que vocês não lançam um sorvete pro seu pai? Vocês já têm até o nome. A minha mente ferveu nesse dia. Eu já mandei no grupo da família, eu falei, gente, vocês não acreditam. Olha a ideia, e nisso a gente já tinha uma ideia de, tipo assim, sempre existiu essa ideia de fazer uma linha de gelato na sorveteria, de um sorvete mais pro gelato, um sorvete artesanal. Só que assim, meu pai nunca aceitava, por exemplo, colocar uma banana split, um negócio muito assim, mostrando muito, porque ele falava que vem muitas crianças. Se tem uma criança que não pode tomar isso, se tem uma criança que não tem dinheiro para comprar um sorvete que é mais caro, então ele não deixava isso acontecer. Então assim, isso foi ficando mais interno, né? Então a gente começou a ter uma ideia de uma linha de gelato que fosse em outro lugar, numa loja menor, de repente, para que você tenha... porque assim, para continuar mesmo, né? A gente produz sorvete, produz polé em grande quantidade, a gente tem muitos pontos abertos hoje em dia na região, em vários lugares, só que a gente tem potencial para fazer uma linha melhor. Só que a linha melhor, ela tem um valor maior. Sim. E meu pai sabia disso, claro. E ele sabia que também não podia colocar ali, porque não cabia colocar ali, sabe? Sim. Ele sempre foi contra isso. Então, assim, aí surgiu o projeto, né, de continuar essa linha de gelato, mas de um sorvete artesanal, e a gente estudar sobre isso e discutir alguns sabores que podia compor essa linha e como é que seria isso, pela qualidade que a gente sabe que tem, graças a Deus tem. Sim. Porque tem muita gente boa que trabalha para fazer isso, né? Muitos anos também no ramo, então isso te traz isso, né? A experiência te traz isso. Então dá para melhorar, só que não dá para se melhorar em todos os sabores, em todos os produtos, porque se encarece. E encarecer não é uma coisa que ele queria. Entendi. Então, assim, eles sempre queriam um preço mais baixo, a gente segura o máximo que pode, né, para não aumentar preço. Sim. Por conta dele. E aí surgiu o Nofolifo, a ideia do Nofolifo. Então nós pensamos, vamos fazer um sorvete em homenagem a ele, a gente vai lançar esse sorvete, isso já na discussão da família, né? A gente vai lançar esse sorvete no dia do aniversário dele, e aí o que ele mais gosta, o que ele mais gostava, né? E aí a gente começou esses testes
Ele gostava muito de chocolate, tanto que ele fez o picolé de chocolate diet, porque ele era diabético e não podia, ele fez o picolé de chocolate diet. Ele amava amendoim demais. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer um sorvete de uma linha diferenciada e vamos manter ele na linha de produtos normais. Ele vai ser o primeiro produto de uma futura linha artesanal, mas a gente vai comercializar ele nos nossos sorvetes da linha normal, né, da comum, do que já tem mesmo, mas um sorvete melhor, um sorvete mais encorpado. Então o sorvete ficou chocolate, trufa de chocolate e amendoim, que aí misturou a paçoca, né, e o amendoim, que era assim, e quando a gente provou, a gente tinha essa atenção, né, como que ele ia lidar com esse sabor, gente. Ele gostava muito de comer, então assim, ele comia em grande quantidade. Então o sorvete Nofolifa, ele ficou um sabor que era dele. Sim. O nome era dele, porque foi criado por ele sem ele mesmo pensar que um dia esse nome seria usado. São os sabores que ele mais gostava. É uma homenagem para ele no dia do aniversário dele. Então o Nofolifa é um sorvete pra ele, o dono de tudo, né? Nossa, o criador que legal, de tudo. cara. Que legal. Isso vai ter um corte só pro Vai ter um Nofolifa. corte só do Nofolifa. Já deixa aí, já vou É passar isso, pra você. Nofolifa. Vai Não, ser até porque ele perguntou, a gente falou outra coisa e depois a gente verdade. A gente falou, eu vou fazer Chico. Vai lá. Vamos lá, Kay. Então, aproveitando que ela vai dar uma pausa para ir ao banheiro, né? Vamos apresentar alguns dos nossos patrocinadores que, graças a eles, né? Isso aqui pôde acontecer, né? Nós já apresentamos o nosso patrocinador principal, que é o Baby's Lanches. Nós já apresentamos para vocês a Mais Sabor, né? Que tem feito para nós aí esses alimentos saudáveis, né? Esses alimentos com pouco carboidrato, ou quase nada de carboidrato, e às vezes até zero, né? O Barber's Villa, né? Que também trouxe um modelo muito bonito. trouxe um inclusive. modelo muito bonito aqui, ó. Ele faz melhor, tá? É que o modelo não ajuda. O cara é bom, o cara é fera. Aí, gente, ele corta cabelo e faz barba, ele não faz cirurgia Ele não plástica. faz cirurgia plástica, exatamente. Lembrando, né, também que eu esqueci de falar, né, mas Sabor faz essa comida saudável num preço bem acessível, que é uma coisa que a gente não costuma ver, né? A moça bonita, que provavelmente será uma de nossas entrevistadas aqui, a Como Aline, disse né? Danilo Gentili, queremos você aqui. Queremos você aqui. E também nos patrocinou, né, e nos tem ajudado nesse projeto. A Claro Telefonia, né? Nós estamos usando aí a internet através deles. Muito obrigado a Claro, né? Um abraço para Tainá, que vai inaugurar a loja aqui. Isso. E a R-Bom também, né? Que está junto conosco. E Daniel Playboy, do Muay Thai, que também está nos ajudando. Queridão do Canal Potência. Queridão do Canal Potência, parceiro nosso. E eu queria reforçar mais uma vez, para todo mundo que está assistindo esse primeiro episódio, que graças a Deus, eu falei isso para todas as empresas, a gente não está fazendo aqui uma parceria forçada, não. Exatamente. Todas as empresas que estão ligadas ao projeto nosso, elas estão ligadas e elas têm um potencial de referência naquilo que fazem tremendo. História né? aqui, né? Tem história e outra. Elas são referência. A academia é referência. A barbearia do Barber Villa é referência em corte freestyle. As meninas são referência no que fazem. A Tríceme Joias também, né? Que tem tudo se aquilo destacado aí no referencia mercado. naquele nicho. Tudo aquilo são referência no nicho. Então a gente, graças a Deus... Olha lá, tá de Tríceme Joias, ó. Meu! Que melhor... Você vê, né? Você traz aqui a convidada e a convidada já faz o merchan automático. Excelente, display. Mandar um abraço pra todo mundo, então. Meninas, olha só. Agora, bate-bola, jogo rápido aqui. Não é o quadro, mas eu queria que fosse como se fosse o bate-bola, jogo rápido, porque a gente já se estendeu bastante. Eu queria que essas perguntas que o pessoal mandou pra gente na caixinha fossem respondidas por vocês com objetividade, sem vocês pensar muito, porque é sem pensar muito que... Essa é sem pensar, né? Vocês... Olha só, eu queria que vocês respondessem, agora é tranquilo. Primeiro pra Rayane. Rayane, você pretende ter mais filhos? Pretendo, inclusive já estou atrasada. Caramba! Eu preciso ter outro logo, mas eu pretendo. Quero nossa, ter. eu entendi errado. Assim, Eu inclusive, tá sabia. atrasado. Eu falei muito. Eu estou atrasada pra arrumar outra. Já tinha que ter arrumado logo. sim. Eu já vou com saudade de beber. Já pega aqui o uísque, já faz festa. Ah, mas de uísque, pô. Eu tava tomando cerveja, não me complica.
É verdade. Mas pretendo. Pretende? Raquel? Não. Não pretende? Uma só, né? Parei no Antônio. Antônia. Tá, Joy, vamos lá. Outra pergunta. Aqui perguntou sobre se tem algum novo sabor em andamento. Eu acredito que Alguns. tem alguns. Inclusive chama Natália Costa que me mandou essa pergunta. Acho que ela mora lá perto de vocês lá. Qual foi o primeiro sabor que vocês criaram na R-Bom? Acho que é uma das perguntas, né? Que a gente fala do queijo. Pode ir. Então, a gente não... na verdade, é um sabor, né? Que já existe, que as grandes fábricas vendem. Sim. E aí você só faz o seu jeito. Sim. E meu pai fazia isso com todos. A receita é melhorada, né? Entendi. Ele usava o sabor e ele, por exemplo, o de queijo. Ele acrescentava o queijo parmesão. O de abacaxi, ele picava o abacaxi. O de maracujá, picolé, sorvete, com sementinha de maracujá. Sempre Então, assim, sempre é o sabor, mas também tem o natural junto. Uhum. Então, muito bacana. mas assim, acho que o mais diferente mesmo que saiu do comum foi o queijo. Que foi um dos primeiros, assim, que saiu mesmo do comum, porque para ser lançado no sorvete, você lança vários, né? Os tradicionais. E aí o queijo veio lá no início como um diferencial. Então a gente considera aí, vamos considerar a resposta para essa pergunta, o sorvete de queijo. Ah, legal. Porque, olha, a Jéssica gosta do nofolife. Meu pai gosta de queijo. Meu pai, ele vai lá e ele só quer coisa diferente, cara. Ele quer queijo. Eu falei, caramba, você tá montando uma quitanda nesse aqui. Ele vai fazer uma feira que não pode servir dele. Mas enfim, vamos pro outro quadro, que agora é um momento tenso. Eu tinha prometido que ia deixar vocês treinarem, mas eu não vou deixar vocês treinarem, não. Gente, então, nós vamos pro desafio Babes, Senhor Babes, que é o desafio do dardo. Olha só, vocês vão ter 4 chances cada uma de vocês para arremessarem ali com os dardos no alvo. A somatória de pontuação ficará registrada num pódio para ser superada pelos próximos convidados. Tá joia? Então, mas você são as duas, não é uma cada vez. 4 para a Rayane e 4 para a Raquel. Isso. Aí vocês vão ficar lá registrados. Vai vendo. Vamos lá? Vamos lá? Você pode ficar de pé. Se alguma das duas sair do zero, já passou nós dois. Então... Eu vou ficar aqui só narrando aqui. Eu sou o Galvão Bueno aqui desse esporte. Pode ir. Ô, Lucas, pode pegar os dados para as meninas aí. Eu vi. Você falou, eu ouvi. Faz parte. Lá quem vai jogar primeiro? Quem que é mais velho? Quem que sai primeiro? Depende. Depende. Toda a teoria? Resposta. Porque depende, ou quem saiu primeiro ou quem foi gerado primeiro, né? Faz Dizem sentido. que quem saiu primeiro foi gerado por último. É mesmo. Se for a lógica. Mas é essa distância mesmo, Lucas? Essa distância. Essa distância? Tá bom aqui? Olha só, vamos lá. Tananana. Primeira, Raquel. Ai, não. A dica é a seguinte. A cabecinha do dardo, ele precisa bater lá. Ela não se cair, talvez não fixe. Essa é a dica. Tá muito delicado. Parou onde? Opa! Quantos pontos? 40 pontos? Até então, Raquel, 40 pontos. 0. 40 pontos. Raquel entra aí na disputa com 40 pontos. Aí vamos ver, né? Só não entrou inteiro. Eu não quero fazer divisão familiar aqui não, mas eu quero ver você superar a sua irmã. Você vai melhorar. Não é possível. Opa, começou ruim. Ali. Olha. 10 pontos? 10. Caramba. Ih, tem que bater o dardo certinho. Vai lá, isso. Rayane. Vai lá. Não caiu esse. Mais um. Ele já tinha caído? Já tinha, eu não vi. Foi quantos de arremesso? Vai lá, Rayane. Aí, só pra bater. Ei, 10 pontos. Mas tá no pódio. Você acredita que você é a segunda colocada no pódio, Rayane? Caramba! Você não tá a primeira, mas você já é a segunda, já tem uma grande vantagem. Olha, a gente tinha que ter treinado isso. Eu não tô. Eu prometi pra vocês do que Eu ia deixar, mas infelizmente. Nós vamos ter que voltar aqui pra melhorar isso. A gente gosta de Vamos. ser sincero com o nosso espectador. Com certeza. Olha só. Gente, vamos caminhar pra finalizar. Essa conversa tá muito gostosa. Nossa, muita coisa esclareceu pro pessoal aqui de hoje, né? O pessoal que talvez conheceram ou conheciam você da maneira, da maneira mais superficial, né, que se conhece uma pessoa. Hoje eu tenho certeza que se aproximaram daquilo que de fato vocês são,
né? Sabem de onde vocês vieram, né? Vocês são, eu bato nessa tecla, vocês são a cara de São Lourenço, vocês são a cara do pessoal que começou lá, que sabe qual que é a realidade, sabe? Isso é muito bom. Partindo já para o final, a gente vai fazer agora o quadro bate-bola, jogo rápido, onde vão ser ditas 5 palavras rapidamente, onde vocês vão dizer com a primeira ideia que vier à sua mente. Tá joia? Primeiro eu vou dizer as 5 palavras para a Rayane, depois para a Raquel, que estão mais próximo aqui, e a gente vai intercalar, cada hora. Só que assim, é uma palavra, aí você tem que associar apenas uma palavra, essa que a gente vai te dizer. Não pode ser uma frase, é só uma palavra. Tu seja a primeira na mente. Perfeito? Pode começar aí, ó. Caramba, hein? Pode começar? Vou começar com a Rayane, então. Com a Rayane primeiro, então vai. Nós dois, aí intercala cada hora. Perfeito. Tá? Vamos lá. Calma, gente pensa, preciso pensar melhor. Paulinho. Nossa, começou. Cara. Tudo. Excelente. Tudo. Sonho. Você não conseguiu com uma palavra. Valorização. Legal. Você não conseguiu com uma palavra, com 2, 3. Valorização de tudo que ele nos deixou. Eu quero valorizar isso, esse é meu sonho. Manter vivo. Voltou pra mim, né? Manter vivo. Excelente. Vamos. Família. Família. Base. Deus. Eu vou falar essa, tá? Sustento. Raquel. Essa foi boa, meu. Poxa vida, cara. Que momento, cara. Cara, Raquel, eu tô procurando uma palavra. Alicerce. Caramba. Legal, ficou bonito. Ficou bonito. É difícil. Definir em uma só, né? É porque a gente, assim, é quase a continuação uma da outra, né? Quando não tem ela como alicerce, as coisas ficam mais difíceis. Então, eu não sou. meu irmão, ela é alicerce. Meu irmão não é irmão gêmeo, mas eu imagino como seja. A primeira referência, a primeira lembrança que você tem de você tem dela, né? E eu também com meu irmão, porque a gente tem 11 meses de diferença. Então, tudo que eu lembro de mim, eu lembro dele. Onde eu tava, ele tava, a gente cresceu, onde que a gente errou, que a gente acertou, tudo junto. Né? E é gostoso, cara. Você crescer junto com alguém que aprende tudo junto, né? Nossa, vai tudo junto, nossa. É o alicerce mesmo. Parece que você não consegue sem aquela pessoa. Ótimo, legal. Vamos pra... Ih, Raquel. Raquel, o seu momento. É o seu momento. Agora ficou difícil pra ser. Ela foi funda. Cara, ela foi filosófica aqui. Foi muito difícil pra mim. Aqui, eu posso começar? Você quer começar agora, minha querida? Começar. Qual que é o nome mesmo? Sua mãe Rosana, né? Rosana. Então. Só quer recordar, né? Só quero recordar. Rosana. Nossa, Rosana. Minha força. Não tem como em uma só. Fica à vontade. Rosana é fortaleza, é parceria, ela é a minha melhor amiga, meu tudo. Minha mãe é minha força. É a força da nossa família. Nossa, show. Vou começar de trás pra frente. Rayane. Rayane é parceria. É a minha parceira de barriga. Eu não sei, gente, falar em uma palavra também. Mas fica à vontade. É parceira, ela tá comigo. Deus. Deus é a minha base. Eu acho que é Deus que é a minha base. Ele vem em primeiro lugar, assim, tudo que... Eu vou mudar a palavra que o Lucas usou na outra, não sei se foi ele ou foi eu, mas vocês vão entender o porquê que eu mudei. Mas qual que é a sua palavra? É a seguinte: ambição. Ambição. A gente trocou o sonho, né? Ambição talvez se refira mais a você, né? Que é meio ambiciono por isso. É engraçado que a gente... Hoje eu falei sobre isso com a Rayane, sobre sonho, e, né, trocou a palavra, mas de qualquer maneira... Tá ligado. E, assim, pode parecer balela. Claro que a gente tem sonhos pessoais, né? Tem ambições pessoais, assim,
coisas materiais, supérfluas. Sim. Mas o nosso sonho mesmo gira em torno disso, de dar continuação. Ambição, continuação. Continuar que foi colocado pra gente. Excelência, né? A gente falou sobre isso hoje, antes de vir. A gente não sabia, né, quais palavras, Sim. mas a gente Discutiu sobre isso. A gente conversou sobre algumas coisas e assim, igual a gente tá aqui por causa dele, né? Então assim, a nossa ambição é continuar, é manter, sabe? Crescer no negócio dele. Se possível, melhorar Se possível, tudo isso. melhorar, com é certeza. ser capaz de ser, assim, um pouco por cento de tudo que ele foi, né? Bem isso Bem mesmo. difícil. Tem uma pra você? Tem a última, né? Eu não respondi nenhuma. É minha? Uma palavra. Mas eu falei... Você falou ambição. É. Família. Família é sonho. Era o meu sonho. E hoje eu tenho uma família. O meu maior sonho era ter uma família. E hoje eu tenho uma família. Legal. A minha família, Sim, sim. né? Tem meus irmãos, minha mãe, meus pais, mas hoje eu construí a minha sua família. própria E família. eu tinha o maior sonho de construir minha família. Eu sou muito realizada. Gente, nessas 5 palavras que a gente Falta mais disse, uma. ainda falta? Comecei agora, Faltou em mim 4. Então vou falar mais uma. Então, família, Deus, Rosane e Rayane. Não, Já foi. Aqui é o é boa, de onde ali. Vamos jogar mais uma, falar. Tentei, não deu. Ela fez a conta Eu de não galera. respondi nada com uma Essa- palavra, vocês ainda querem. Mas, enfim, gente, nessas palavras que a gente fez aqui, cara, eu não sei vocês, mas eu já consegui perceber que aproximou cada um que está assistindo aquilo que vocês são mesmo, cara. Eu achei muito interessante esse bate-bola. Que a gente tem que manter isso aí, cara. Sim, Todos os convidados, porque a gente percebe, né, nesses momentos, assim, quais são as prioridades da pessoa. Né? Sim. Aonde que isso aproxima. Isso é Isso bom. aproxima. Isso é bom em todos os sentidos, principalmente familiarmente, né? Depois compartilha no grupo da família lá. Não sei se o grupo da família vocês chamam Família Buscapé, mas da minha Da família, pode- ele é descomposto a cada semana, daqui a pouco volta. Sei como é que é. É grupo de família, né? Aí tá só família, entendeu? não tem nenhuma outra característica. Tinha família, só irmãos, família, mãe, irmãos, família. Vai assim, ó. Porque meu pai, ele tinha vários agregados na família. Nossa família é enorme. Os amigos viram família e é uma galera. Bia, traz pra nós os brindes aí que a Mais Sabor trouxe pras nossas convidadas. Meninas, eu quero agradecer vocês, a presença de vocês, a voto de confiança que vocês deram pra gente, A de gente coração agradece mesmo. muito. Não é porque tá gravando, mas de coração eu quero agradecer vocês mesmo, tá bom? Isso aí é uma lembrancinha que a Mais Sabor trouxe, tá bom? São biscoitinhos de 100% cacau. Que delícia. Tá, joia? Não, Vocês tem vão... glúten, O Nutri deixa. Isso, esse aí o nutricionista deixa. O Nutri apoia ele. Exatamente. Eu agradeço mesmo de coração. Vocês vão ser sempre bem-vindos aqui, podem voltar. Na oportunidade, se tiver uma novidade para contar, por favor, volta aqui, tá bom? A gente vai com certeza a gente vai estar com uma estrutura melhor para receber vocês e vamos trabalhar junto nos próximos projetos. E quando vocês forem inaugurar alguma coisa, vem aqui pra gente já Aqui querer que a nós novidade. vamos anunciar. Agora esse é Isso. o novo canal de transmissão da cidade. Pode trazer o sorvete que a gente vai experimentar. Falha nossa, né? Pelo amor Não, de Deus. não. Nem pensei. Não, tá bom, falha. O nervoso era tanto, mas o próximo convidado a gente manda o sorvete. É verdade, é verdade. Excelente, excelente. Tem que ser justo agora. Com certeza. Gente, boa noite. Eu agradeço vocês muito também de estarem aqui. Para nós, esse projeto, assim como para vocês, né? Para vocês, a sorveteria foi um sonho, algo continuar. A gente também quer dar continuidade nisso. Então, parceiras como vocês, né? Tanto na questão técnica, como, né, estarem aqui para contar um pouco da história de vocês, para nós é muito gratificante. Pessoas do gabarito de vocês estando aqui com a gente, tá bom? Obrigada, é um Gente. prazer, uma honra pra nós. Nossa, olha, eu Tá aqui, poder falar. É mesmo. me Manda um abraço aí sentindo- pra quem vocês quiserem. Tô me sentindo Todo lisonjeada mundo de que estar pediu aqui. a gente aqui. Já contaram para todo mundo? Não, já contamos pra um monte de gente. Eu tô me sentindo muito lisonjeada, espero superar as expectativas e eu fiquei muito feliz com o certeza, convite. com certeza. Desejo Nossa. muito sucesso pra vocês, vocês são Obrigado. muito bacanas. Obrigado. Parabéns. Os meninos pelo projeto. bonzinhos, como diz minha Os tia. meninos bonzinhos, Como diz a minha tia avó, vocês são os meninos bonzinhos. É verdade. É verdade, vocês merecem, voar. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe a gente. Gente, de coração também, vocês que assistiram a gente, muito obrigado.
Não percam o próximo episódio. Assinem não. Se inscrevam no canal. Assinem um contrato com a gente também. Mas se inscrevam no canal, ative o sininho. Logo em breve, mais novidades aí. Exatamente, gente. Assim como vocês proporcionaram para nós essa audiência, esse tempo conosco, a gente também quer oferecer algo para vocês, né? Aí embaixo vai ter na descrição, vai ter um link para vocês clicarem e fazerem assim como a gente, né? Começar a trabalhar com a internet. Um abraço a todos, boa noite e até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem.